Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 24 de janeiro de 2025. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Memória, sexta-feira, cor litúrgica branco. Século XVI, França. São Francisco de Sales nasceu na província de Savoia em 1567. Certa ocasião, atacado pela tentação de desconf- desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou a resposta desta dúvida com o auxílio de Nossa Senhora, e assim a desconfiança foi dissipada. Todos nós passamos por essa dificuldade na nossa vida, assim também como São Francisco de Sales. Estudou direito em Pádua, mas, contrariando a família, quis ser padre. Que interessante, né? Contrariando a família. A família dele não queria que ele fosse padre. Em 18 de dezembro de 1593, foi ordenado sacerdote aos 26 anos de idade. Foi um sacerdote que buscou a santidade não só para si, mas também para os outros. No seu itinerário de pregação, de zelo apostólico e de evangelização, semeando a unidade e espalhando com a ajuda da imprensa a sã doutrina cristã. Foi escolhido por Deus para o serviço do episcopado em Genebra. Em 1599, foi nomeado bispo coadjutor e, após 3 anos, passou a ser titular com sede em Nancy, França. Um apóstolo do amor e da misericórdia. Visitava paróquias, reorganizava mosteiros, conventos e dedicava-se à pregação e catequese dos fiéis. São Francisco de Sales, patrono dos escritores e dos jornalistas, rogai por nós. Primeira leitura está em Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 13. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, agora Cristo possui um mistério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Aqui o apóstolo já está se referindo a todas as outras alianças que tinham um caráter provisório, ali com Abraão, a aliança que foram feitas no tempo de Moisés. Então, mas agora a aliança que ele nos propõe é uma aliança bem melhor, né? Baseada nas promessas anteriores, mas agora com a visão eterna. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com toda a casa de Judá uma nova aliança. Então, esta visão universal da presença de Deus, né? Que transforma em Cristo a possibilidade de conversão de todas as almas do mundo. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei minhas leis nas suas mentes e gravarei o meu no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esse versículo 10 está falando também de um tempo que há de vir ainda também. Veio em Cristo Jesus, se consolida em Cristo Jesus, mas ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Aí sim, haverá o restabelecimento, a restauração universal. Aí a lei do Senhor estará colocada no nosso coração, na nossa mente. Gravarei em seu coração e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Ninguém mais ensinará a seu próximo e nem a seu irmão dizendo: conhece o Senhor. Porque todos nós vamos conhecer o que vai acontecer depois, não dá para descrever além da Bíblia, né? Nós só sabemos que seremos julgados, os vivos e os mortos. E depois o Senhor, nós viveremos diante de Deus, nossos olhos vão se abrir, nossa mente vai se iluminar, né? E o nosso conhecimento será amplo em relação a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar da nova aliança, declarou a primeira aliança. Ora, o que envelhece se torna antiquado e está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que o Senhor nos prepara então e nós aceitamos esta possibilidade na nossa morte, no nosso julgamento pessoal e também nesse dia de glória, de manifestação de Deus no nosso meio. Queremos ser o seu povo, Senhor. Faz de nós o seu povo. Queremos ser, Senhor, a causa da vossa manifestação em amor, em misericórdia. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Palavras são lindas para o dia de hoje. O Salmo fala, no 84, ele fala: a verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Então está falando também da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Queremos um dia contemplar com nossos olhos, com a nossa consciência, esse grande dia onde o poder de Deus há de se manifestar para todos os homens da terra, inclusive quem já morreu, quem está vivo, né? Todos nós seremos ressuscitados para compreender e enxergar essa grande manifestação do Senhor para os homens da terra. Amém. O Evangelho está em Marcos, capítulo 3, de 13 a 19. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Que tempo? Jesus converte ali, está na sua primeira, logo após ser batizado, né? Logo após receber de João Batista o batismo de água, e toda uma manifestação em torno de Jesus, e ele já começa a convocar ali os primeiros apóstolos, né? No caso Pedro, André, João, então ele já começa ali fazer a sua equipe de apóstolos. Então, naquele tempo é isso, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E ele foi chamando os 12 apóstolos. Mas por que os 12? Chamou quem ele quis. Então, o nosso chamado também é assim diante do Senhor. Ele nos chamou por quê? Ele nos quis, né? Quem colocou em mim esse desejo diário de fazer essa reflexão, esse estudo bíblico? O próprio Jesus, ele me chamou porque ele quis, né? Então a gente acaba confirmando o chamado de Deus em nossa vida através de sinais fortes. Por que que o padre nosso é o padre? Por que que o nosso diácono é este diácono? Por que que o bispo nosso é este bispo? O papa é este papa? Porque ele chamou quem ele quis. E foram até ele. Aí que é importante. Nós temos chamado, né? E eles foram até ele, ouviram o chamado e seguiram Jesus. Então, muitas pessoas são chamadas. Nós temos um santo de ontem, por exemplo, ele fugiu, né? Ele tocou pé, ele sumiu, ele foi chamado para ser bispo, ele desapareceu, ele foi se esconder. Acharam ele lá, trouxeram ele, que é força para ele assumir o chamado de Deus. Então, às vezes, nós nos escondemos também. Isso aconteceu comigo, né?
Eu tive uma conversão em Jesus Cristo um pouco tardia, então, embora eu escutasse no meu coração o chamado, mas eu preferia ficar de longe, observando ali na igreja as pessoas reunidas, né? Mas, de repente, depois, com muita insistência da parte de Deus, eu ouvi o chamado e fui até ele, né? Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Então esses 12 ouviram Jesus e o seguiram. Designou, pois, os 12. Vamos compreender quem são esses 12? Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que todos foram chamados para seguir o Senhor Jesus. Todos foram colocados diante de Jesus e capacitados para o seguir. Mas dentre eles também estava Judas Iscariotes, aquele que ouviu o chamado, né, para seguir Jesus, seguiu, mas o traiu. Então, tira de nós, Senhor, esse espírito, né, mal. Nós queremos fazer parte da vossa família, Senhor. Mas como eu traio Jesus assim como Judas Iscariotes? Quando eu recebo algumas moedas para trair Jesus. Moedas de benefício deste mundo, a sedução da libertinagem, a sedução dos prazeres mundanos, os tesouros que nos são oferecidos, propostas filosóficas que vão nos tirar do caminho. Exatamente o que aconteceu com Judas, aquele que seguiu Jesus. Mas eu não vou ficar nesta reflexão enfatizando Judas, o que traiu, porque os outros 11 seguiram Jesus. Então, nós temos o exemplo de Pedro, Tiago, nós temos o exemplo de Mateus, Tomé, Tadeu, Simão, André, tanta gente, como um bom exemplo daqueles que seguiram até a sua morte, martirizados pelo amor a Cristo Jesus e pelo amor à Santa Igreja de Jesus Cristo. Por isso, louvamos e bendizemos, Senhor, e queremos que o nosso sim seja um sim também no sentido apostólico, né? Que a nossa missão também tem esse caráter apostólico, embora leigos, possamos viver a realidade de seguir e proclamar Jesus para os homens dessa terra, mesmo que isso nos custe a nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais esta boa nova, né, este ensino, esse estudo, esta pregação, para que mais corações escolham seguir Jesus. Que fale também o seu sim e que permaneçam sem traí-lo, né? Sem perseverando até os dias de sua morte. Por isso, louvamos e bendizemos pelo convite da liturgia diária de hoje, que é a conversão pessoal, o seguir Jesus e deixar que o Senhor se manifeste em honra, em poder e glória na nossa vida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.